igreja. Teu amor me Senhor, porque mais um domingo Tu nos trouxestes até a Tua casa, Pai. Como é bom, Senhor, estar presente aqui para Te adorar, Te cultuar, ó Pai amado, junto com os irmãos. Obrigada, Senhor, pela semana que tivemos, ó Pai amado, e que neste momento, Senhor, Tu possas, Senhor, tomar de conta de cada um, Senhor, que o Teu poder, Senhor, possa operar aqui em nosso meio, ó Pai, nesse momento. E que Tu possas, Senhor, usar o Teu servo que trará a Tua palavra nesta noite, que Tu possas abençoá-lo, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, ó Pai amado. Fala conosco nesta noite, fala com cada um aqui presente, em nome de Jesus, amém. Quero dar boa noite para você, que a bondade que nos cerca, que nos abraça, continue sobre a sua vida. Que bom que você veio, que bom ter você a esse lugar. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. O ano parece que caminha para o seu final e nós vivemos um momento de muitas expectativas, de muitas celebrações, um momento também de muita gratidão ao Senhor por tudo aquilo que nós já temos vivido, até aqui onde o Senhor tem nos sustentado. Mas também é um momento também de clamar ao Senhor pelo que virá e colocar diante do Senhor aquilo que nós temos de tão precioso, que é a nossa casa, que é a nossa família. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Eu espero que o Senhor fale com você também essa noite, de maneira muito singular. Mas eu quero, antes de passarmos para o momento de contribuições, eu quero falar um pouco daquilo que tem acontecido na nossa igreja e também de algumas coisas que vão acontecer. Ontem, por exemplo, foi um dia de muita gratidão ao Senhor. Aconteceu aqui entre nós o Summit Mulheres. Foi uma noite, um final de tarde e noite muito especial. Você ainda vê aqui um pouco da decoração que teve aí na entrada. E tem sido muito especial ver o quanto o Senhor tem usado a vida desta igreja também para abençoar outras pessoas, outras mulheres, que por vezes nem fazem parte da nossa comunidade, mas pertencem ao reino de Deus. E outras pessoas que estão conhecendo a Deus por meio de estratégias, de ferramentas como essa do Summit Mulheres. Então nós temos muito para louvar ao Senhor. E eu preciso fazer um agradecimento muito especial à nossa equipe de voluntários, né? Ontem a gente, no momento do coffee break, a gente ouviu uma pergunta do tipo: quem é que cuida, quem é a empresa que está cuidando da recepção, né? O nome da empresa se chama Voluntários da Igreja Batista Campos de Manaus. Então não diz respeito a uma empresa que executa, mas um coração de gente que já foi servido pelo Senhor e que agora serve outras pessoas. Então nós temos a gratidão e nós recebemos como elogio, porque entendemos que foi feito com zelo e com um capricho digno de que talvez fosse pago. E nós entendemos que isso é um privilégio, poder anunciar da glória de Deus e da graça de Deus. E o Senhor tem usado a vida dos nossos voluntários. Quero fazer um agradecimento especial. Eu sei que não é o mais correto, não é o que de parte se aconselha a fazer, mas eu preciso citar 3 nomes. Eu preciso citar o nome da Nirvana, está ali servindo também, a irmã Vânia que está aqui, e a Samily, que são as 3 mulheres que estiveram liderando todo esse trabalho. Nós tivemos uma equipe muito grande. Nós tivemos uma equipe muito grande ajudando, cooperando, e eu sei do risco que eu estou correndo em mencionar 3 nomes somente,
mas eu acho que vale a pena destacar esses nomes, porque foram pessoas que semana após semana nos reunimos para orar, para discutir e colocar diante do Senhor. E a gente sabe que por vezes os eventos, eles podem esconder uma certa capa que é perigosa. Nós cremos no poder de Deus que usa essas ferramentas, e nós entendemos que assim tem acontecido. Então eu quero fazer um outro agradecimento. Outro agradecimento é porque nós temos, no mês de novembro, solicitado à igreja algumas contribuições, né? Seja de roupas, utensílios domésticos, brinquedos, para a gente preparar uma doação muito especial e uma mobilização da igreja. Eu quero agradecer imensamente a generosidade da igreja, que tem trazido aqui, tem ofertado, tem doado. Então eu quero agradecer a você, que tem separado as roupas em bom estado, que você já não tem usado mais, para doar, para servir outras pessoas. Há duas marcas nós queremos imprimir na nossa igreja: amor e generosidade. Não é simplesmente uma frase de efeito, mas queremos que isso faça parte da cultura da igreja. Uma igreja que ame, uma igreja que sirva, uma igreja que proclame a Cristo, que torne Cristo conhecido por meio dessas verdades que nós aprendemos com o nosso Senhor. E agora, você sabe, é o momento das nossas contribuições, é mais uma forma que você tem de participar, de contribuir. Existem 2 canais aqui na nossa igreja: o QR Code que vai aparecer na tela, talvez algumas cadeiras aí na sua frente, você pode contribuir e ofertar, ou via envelope. Temos alguns envelopes aqui, outros ali atrás, você pode depositar na urna. Como a gente sempre faz, a gente pede ao Senhor que Ele visite o nosso coração e coloque o nosso coração na sintonia certa, para que a expressão daquilo que fazemos seja coerente com aquilo que conhecemos e cremos daquilo que vivemos. Vamos fazer isso nesse momento. Querido Deus, obrigado, Pai, por aquilo que já temos recebido do Senhor, por meio das canções, por meio da Tua palavra, por meio dessas músicas. Obrigado, Deus, pela generosidade da Tua igreja, que tem servido e abençoado. Obrigado pelo envolvimento desses voluntários. Muito obrigado por maneira tão generosa como o Senhor tem transbordado sobre a nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelas contribuições, roupas, brinquedos, utensílios domésticos, calçados, enfim, Senhor. O Senhor tem sido bondoso e tem transbordado sobre nós. E agora, Senhor, nos dá sabedoria, Deus, para lidarmos com essas contribuições financeiras, lidarmos com as contribuições outras que temos recebido. Que elas sejam usadas unicamente no propósito de proclamação do Teu Evangelho. Que mais pessoas conheçam um Deus que liberta, que mais pessoas conheçam um Deus que nos traz paz, que mais pessoas conheçam um Deus que traz significado de vida. Obrigado pelo Teu amor que nos cobre, que nos abraça, e é nele que nos movemos, e é nele que nos existimos. Agora, Senhor, recebe a nossa adoração por meio das nossas contribuições. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai ter ninguém aqui à frente, você vai poder participar e contribuir nesse momento. Existe uma outra marca muito importante na vida da igreja, e não só da nossa igreja, mas da vida da igreja do Senhor Jesus, que é a marca da oração. Existe um momento muito especial na nossa programação, da nossa liturgia, em que nós dividimos em pequenos grupos de oração. Eu sei que para quem nos visita, esse momento pode ser: peraí, eu não estava contando com isso, né? E causa uma certa preocupação: e agora? O que eu preciso falar e o que eu preciso fazer? Na verdade, esse não é o momento do constrangimento. Esse é o momento em que a gente quer poder orar por você e você fica bem à vontade. Nosso desejo é que alguém daqui de casa, da nossa igreja, vá ao seu encontro e ore com você e abençoe a sua vida. Nós temos pouquíssimo tempo para fazer isso. Então, quero encorajar o povo daqui de casa a olhar um pouco para o lado. Quem que eu ainda não sei, quem que eu ainda não sei o nome, quem que eu ainda não conheço. Fique à vontade para mexer as cadeiras de lugar, fique à vontade para
para se juntar. O número ideal que nós sugerimos é de 4 pessoas. 4 pessoas é um número interessante, dá para você falar, dá para você ouvir. O principal momento é de abençoar, interceder uns pelos outros. Ore pela sua casa, ore pela sua família, agradeça ao Senhor a bondade dele derramada sobre a sua vida. Vamos orar uns pelos outros. Aproveite, nós temos pouquíssimo tempo para isso e eu quero encorajar você a aproveitar.
Grandioso Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós nos reunimos como igreja do Senhor, Deus. E nós aqui nos reunimos para orarmos como reconhecimento da nossa pequenez diante de um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Senhor, oramos porque a nossa alma anseia clamar a Ti. Oramos porque o nosso íntimo reconhece que nós não nos bastamos, nós não somos suficientes, mas sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, é quem cuida da nossa vida, é quem cuida da nossa casa. E agora nós nos prostramos em adoração e em reconhecimento de gratidão ao Senhor. Pai querido, tudo que está sendo feito, todos os corações aqui, alinha o nosso espírito de modo a trazer glórias ao Teu nome. Não deixa que a nossa mente vagueie e se perturbe com outras situações. Se não está na Tua presença, de fato, aprender de Ti, conhecer ao Senhor e viver em comunhão. Obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar. Alguns aqui estão pela primeira vez, Tu sabes da alegria que temos em recebê-los. Alguns aqui estão servindo pela primeira vez, Tu sabes também dessa grande alegria que esses irmãos nos trazem. Pai, nossa oração é que o Senhor use a Tua igreja de maneira especial, espetacular, como ela sempre foi, quando ela vive em obediência ao Senhor. Que nós sejamos essa testemunha do Teu amor por onde passarmos, Pai. Abençoa, usa as nossas vidas. Senhor, nós colocamos a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas preocupações, situações em que nós oramos pela nossa saúde, situações em que nós oramos por alguém que amamos. São muitas situações, Deus, em que nós pedimos pelos nossos relacionamentos, pelo nosso casamento, pela criação dos nossos filhos. Por favor, Deus, nos ajuda a lidar com tudo isso e nos ajuda a ouvir a Tua voz no meio desse turbilhão de barulhos que temos ao redor, para que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor sabe como colocar as coisas no lugar. Agora, Deus, que vamos ouvir a Tua palavra, que nós sejamos ministrados por ela, e nós sabemos que por meio da Tua palavra, Tu coloca todas as coisas no lugar. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, para que sejamos edificados, e para que possamos colocar em prática, e possamos viver o Evangelho de maneira genuinamente poderoso, como Ele o é. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Você já sabe, né? Eu quero sempre encorajar a abraçar todo mundo, a receber, dar boas-vindas. Talvez seja alguém que você está conhecendo agora. Dá boas-vindas, Deus abençoe. Uma boa semana. Que alegria te conhecer. Que bom te rever. Tudo isso, aproveite esse momento. Aproveite para agradecer a vida dos nossos irmãos e de abençoá-los. Que bom receber cada um de vocês aqui. Enquanto você se assenta, nós somos a Igreja Batista Campus Manaus, e Deus tem nos dado o privilégio de conhecê-lo e de tornar o seu nome conhecido. Bom, eu falei sobre algo que aconteceu no dia de ontem, e foi uma programação do Summit Mulheres, mas eu preciso falar para você do que vai acontecer para frente, né, nas próximas semanas, e eu queria que a gente colocasse na tela algumas agendas que nós temos, e eu queria que você aproveitasse da melhor forma essas agendas. Então, tem muita coisa acontecendo, e eu queria muito que você tomasse nota para que você participasse conosco. Em todas essas programações, você pode se envolver, e não só pode, você é encorajado a se envolver. Então, a próxima programação vai acontecer num sábado, do dia 29, e é a nossa vigília. E aí o horário é um horário diferente, né? Das 8 da noite às 0 horas, à meia-noite. Então,
eu queria muito que você se organizasse para estar com a gente nesse dia. E para quem ainda talvez não conheça, o que é que acontece numa vigília, né? Talvez algumas pessoas perguntem sobre isso. Bom, as nossas vigílias, elas são marcadas por um tempo de oração, um tempo de testemunhos. Você vai ouvir muitos testemunhos, você vai ser encorajado por esses testemunhos. E é um misto de emoções, porque nós vamos rir um bocado, mas especialmente chorar um bocado, mas não somente de emoções, mas de capacitação da palavra. Então, eu quero muito encorajar você a estar com a gente na vigília, tá bom? Então, ela vai acontecer aqui nesse lugar, e a gente precisa organizar algumas coisas, a gente precisa contar com você. Se você deseja contribuir, a gente precisa de algumas contribuições, porque a gente traz uma partilha aqui no meio da vigília também. E aí eu preciso que você fale com o nosso povo do café, tá bom? A Paula está ali, acho que ela pode ajudar você. Se você, eu quero contribuir, de que forma eu posso contribuir? E aí isso faz parte do nosso lanche, do nosso jantar, e você pode contribuir. Tá bom? Então, vigília, sábado, dia 29, do horário de 8 da noite à meia-noite. Aí, no sábado seguinte, né, tem aquela famosa confra, que aí você já sabe o que é, ou talvez você esteja chegando e não saiba ainda. Então, é um dia de festejar, é um dia de agradecer, e é um dia de celebrar, de relembrar, né, retrospectiva também acontece nesse dia. Tem uma coisa que não é muito gospel, que é o bingo, acontece nesse dia. E aí eu já estou falando para você, se você tem alguma ponderação, acho que vai melindrar um pouco você, então já estou preparando o seu espírito, né? E a gente... mas vai acontecer a vigília, tá? Vai acontecer o bingo, vai acontecer. Enfim, tem algumas tradições que a gente não explica muito, né? Vão acontecendo. Então, vai ter a confra. Quero convidar você a participar da confra. E aí o especial de Natal, que é sempre muito marcante, muito especial. Nós vamos celebrar num domingo, no dia 21, próximo ao Natal já. E a gente já está os ensaios, os preparativos, e em todas essas programações você pode ajudar, todas elas. Inclusive no especial de Natal, a gente precisa de uma turma de voluntários para preparar cenário, para arrumar tudo, a gente vai pintar um monte de coisa aqui, então tem toda uma transformação do ambiente, e a gente precisa muito, muito de você ajudando. Então, na confra, só para você ter uma noção, a confra ela é marcada também por um jantar. E aí as pessoas trazem os pratos, tem toda uma partilha, e tudo isso tem que ser organizado, a gente precisa ter um parâmetro de quantas pessoas vamos ter aqui, para preparar tudo, então todas essas programações elas exigem uma preparação, e a gente conta com você para nos ajudar a preparar, para que tudo aconteça da melhor forma. Então, só para você colocar na sua agenda, esteja conosco, você é bem-vindo em todo... eu cheguei hoje, a primeira vez aqui. Por favor, você é convidado, você é bem-vindo, bem-vinda a estar conosco. Então, por favor, tome nota. A vigília, dia 29, confra dia 6, especial de Natal, dia 21. Ok? Dito isso, vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas. Eu tive certeza agora, porque eu contei, nós estamos na 15ª semana em Gálatas. Então... Vamos encerrar hoje? Não vamos encerrar hoje. Encerraremos no próximo domingo. Então, esteja aqui no desfecho da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, na semana que vem. Então, hoje eu quero ler 3 versículos, mas eu vou voltar ainda para o versículo 1. Então, Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Desculpa, 7, 8, 9, 10. Eu lerei esses versos, depois eu volto para o versículo 1 para a gente relembrar algumas coisas importantes. Então, Gálatas capítulo 6, nós estamos meditando nessa carta tão valiosa em que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, e Paulo procura corrigir alguns falsos ensinos que têm roubado o verdadeiro evangelho daqueles irmãos naquela condição na Galácia. E nós vamos ler, então a gente vai entender um pouco melhor o contexto que se aplica, para que a gente possa aprofundar ainda mais. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Então Paulo, com aquela caneta muito firme, muito pesada, já deixa muito claro o que ele tem para dizer. E aí, a parte B do versículo 7
deixa por que de Deus não se zomba. Pois, vamos continuar? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Nós temos visto quanto Paulo tem sido muito direto à igreja da Galácia para corrigir alguns falsos ensinos. E a preocupação de Paulo não é simplesmente corrigir uma teologia, porque por vezes a gente pode achar isso um certo preciosismo da parte de Paulo. Corrigir algumas palavras, alguns pensamentos. O que isso interfere no viver? Interfere bruscamente no viver. Porque se o nosso pensar está distorcido, o nosso viver também reflete isso. O nosso viver, ele acompanha o nosso pensar. Então, se a nossa imagem de Deus está corrompida ou está fora da direção apropriada, significa dizer que o nosso viver tende a também caminhar por direções tortas. Então, não é simplesmente assim, tudo bem, nosso irmão pensa dessa forma, vamos considerar isso. Paulo não encara dessa forma. Paulo entende que isso é muito caro para o Evangelho, especialmente para ele que plantou essa igreja, que imprimiu um cuidado para a vida desses irmãos. Então, Paulo procura corrigir um ensino que tem roubado desses irmãos o verdadeiro Evangelho. Que ensino falso é esse? Havia um grupo de judaizantes na igreja da Galácia que estavam dizendo e ensinando aqueles irmãos de que não bastava você ter fé e crer em Jesus, você precisava também cumprir todas as leis judaicas, todas as leis que Deus havia dado ao povo lá na época de Moisés. E eles achavam que a vida cristã então consistia em seguir a Jesus, ter fé em Jesus, mas também cumprir um monte de ritos e um monte de leis. Por vezes a gente não percebe, mas o que a gente tem aprendido lendo a carta aos Gálatas é que é muito comum do ser humano criar mecanismos de se sentir aceito por Deus. Todos nós somos assim. Todos nós somos pessoas em que o nosso pecado, ele quer criar parâmetros em que nós achamos que se nós cumprirmos aquilo que nós entendermos ser bom, isso vai fazer com que Deus nos ame e Ele nos aceite. Então, a nossa mente, ela tenta criar alguns mecanismos que inicialmente podem até ser bons em certa medida, mas no final eles me levam para duas questões, ou o orgulho ou o medo. Porque se eu cumpro as leis que eu estabeleci na minha mente, eu sinto orgulho. Por quê? Porque eu cumpri. Um exemplo, final de ano você tenta refletir acerca da sua vida. Você dá uma retrospectiva, faz um panorama, e eu lembro que a gente sempre estabelece muitas metas e muitos planos. E todas essas metas e planos, eles têm uma origem até inicialmente positiva. Mas percebe que essas metas estabelecidas, elas te levam ou para o orgulho, porque se você tem cumprido alguma delas, ou pelo menos uma delas, você vai dizer assim, olha como eu sou bom, olha como eu sou disciplinado, olha como eu estabeleci e cumpri. Mas se você não vive dessa maneira vaidosa, você cai num outro problema, que você cai no medo. E o que é o medo? Puxa, eu estabeleci que eu iria para a igreja todos os domingos, eu estabeleci que eu faria meu devocional, eu estabeleci que eu faria isso, aquilo, outro em relação a Deus. Mas eu estou vendo que eu não estou conseguindo dar conta de cumprir todas essas demandas. E aí você cai no medo. Porque você tem medo agora, porque agora você se vê numa fragilidade da fé. Você tem medo de ser castigado, você tem medo de ser punido, você tem medo de ser descoberto, você tem medo. A vida religiosa, ela sempre vai direcionar você para essas duas questões. Ou você vai se envaidecer, ou você vai se amedrontar. E Paulo está tentando corrigir, porque ele vê que isso, em todos os aspectos, é uma vida de escravidão. E nós somos presos à vaidade, ou nós somos presos ao medo, à insegurança. E a gente já fez essa pergunta e eu preciso fazer para você. Eu sei que é uma pergunta provocativa e causa uma certa tensão,
mas se você morresse daqui a poucos minutos, você tem certeza da sua vida eterna? Eu sei que ultimamente a gente não gosta desse tipo de questão. Mas se você acha que a salvação depende de você, você está completamente inseguro. Porque você se conhece. E aí você cai no medo. Mas se você acha que a salvação depende de você, e você acha que está cumprindo algumas dessas leis, talvez o seu coração esteja muito vaidoso, dizendo assim, eu confio. Mas se você for sincero o suficiente, geralmente essa pergunta provoca medo em você. Ela deixa você desconfortável para o medo. Porque você está confiando que a salvação depende dos seus feitos. E se a salvação depende dos seus feitos, você está na mesma condição dos irmãos da galáxia. Você está achando que você faz algo para ser salvo. E o Evangelho não diz nada disso. O Evangelho é completamente diferente disso. O Evangelho é a certeza daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Por isso que a gente tem dito, o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é boa notícia. O bom conselho, o que é um conselho? É quando eu me municio de instruções para fazer coisas. É quando eu converso com alguém querendo que essa pessoa me direcione, diga o que eu devo fazer. Isso é um bom conselho. O Evangelho não é um bom conselho, ou seja, o Evangelho não é um conjunto de regras que eu tenho que fazer para poder ser aceito por Deus. Não, isso não é o Evangelho. Evangelho não significa bom conselho. Evangelho significa boa notícia, boa nova. E o que é diferente da boa nova de um bom conselho? Porque aqui você não tem que se municiar em fazer coisas, você tem que entender que Jesus fez algo por você. E a vida e a performance de Cristo é que importa para que você seja aceito por Deus. E aí eu repito, nós estamos perto do Natal. E quando Deus envia anunciadores de uma boa notícia, Deus não envia conselheiros da boa notícia para uma boa notícia. Deus envia mensageiros. Portanto, o Evangelho consiste em saber de que Cristo fez algo por mim. E aí, naquilo que Cristo fez por mim, eu posso ter plena segurança. Não nas minhas habilidades, não no meu ímpeto, não na minha disciplina, mas na vida de Jesus. Por aquilo que Ele fez, eu sou aceito por Deus. Por aquilo que Jesus fez, eu sou aceito por Deus. Então Paulo está tentando corrigir de diversas formas esse pensamento. Nós gostamos de ter a vida no nosso controle e querer determinar o que é bom para que eu possa ser aceito por Deus. Mas aqui no Evangelho, a caminhada é diferente. É a consciência daquilo que Deus fez por mim, que eu sou incapaz de fazer. Que eu sou incapaz de cumprir. E consciente daquilo que Deus fez por mim, eu reconheço a minha pequenez, a minha incapacidade. E isso, o nome disso se chama arrependimento. E em arrependidos somos perdoados. Em perdoados somos aceitos. Nós temos falado disso já, como eu falei para você, há muitas semanas. Muitas semanas. Se você quer meditar melhor nesses textos, eu aconselho você a voltar aí lá no Spotify da igreja, lá no YouTube da igreja, e rever essas mensagens. Mas especialmente no capítulo 5, Paulo fala sobre a vida no Espírito. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse que o Pai nos envia como o garantidor dessa nova vida. O Pai planeja a salvação, o Filho cumpre a salvação e o Espírito garante a salvação. E o Espírito passa a viver na vida daqueles que aceitam a obra redentora de Jesus. E aí, nessa nova vida, implica em alguns frutos ou alguns resultados que nós falamos no capítulo 5. Mas agora no capítulo 6, Paulo está dizendo, olha, todo aquele que tem uma nova vida em Cristo, ele vive em vida de igreja. O que é a igreja? É o povo, os grupos, o povo de discípulos de Jesus, que tem uma missão. Isso é igreja. Igrejas são aqueles que foram alcançados por Deus e agora eles têm uma missão e eles têm
algo a proclamar, uma mensagem a levar. Essa mesma mensagem que te alcançou agora, nós somos anunciadores dessa mensagem. E Paulo vai dizer como é a vida de igreja. Agora eu quero convidar você a ler o versículo 1 do capítulo 6. Como é que é a vida de igreja? Eu sei que nós já lemos esse texto, mas eu preciso voltar e destacar alguns detalhes importantes. E eu queria que você fosse comigo para o versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo vai falar sobre essa nova vida vivida em comunidade, em igreja. Vamos lá, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, eu estou no versículo 1, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Paulo está dizendo aqui que na vida comunitária daqueles que foram alcançados por Jesus, não é feita de pessoas perfeitas, mas existem pessoas, e nós somos essa pessoa em algum momento, ou estamos próximos de pessoas em que elas são surpreendidas em alguma transgressão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando alguém é surpreendido em alguma transgressão, ou na minha tradução aqui, em algum pecado, Paulo está dizendo não de alguém que peca deliberadamente. Não, Paulo não está falando aqui de alguém que está planejando pecar, que tem prazer no pecar. Paulo aqui está falando de um irmão que se viu e que tropeçou, ou que foi surpreendido. E parece que ele está falando de um irmão que deslizou e caiu nessa condição. O que Paulo está querendo dizer é que se na vida de igreja que você está vivendo, se você está procurando uma igreja saudável para congregar, Paulo vai dar alguns parâmetros do que é ser igreja. E Paulo está dizendo que se essa igreja é madura na fé e vive a vida do Espírito por Jesus, a Bíblia está dizendo que nessa condição em que nós vemos alguém que está caindo nesse perigo, nós devemos intervir. Nós devemos cuidar, nós devemos restaurá-lo. A palavra restaurá-lo aí significa, eu não anotei aqui, mas significa, é a mesma palavra usada para colocar o osso no lugar. Restaurar aí, ela tem o mesmo significado como se eu colocasse o osso de alguém no lugar. Bom, como se eu colocasse o osso de alguém, esquece. Eu não consigo, não tenho condições de fazer isso. Mas o que ele está dizendo é que esse mexer e esse colocar o osso no lugar, ele envolve dor. E todas as vezes em que nós nos deparamos com alguém surpreendido em pecado, isso gera dor no corpo. Mas é uma dor que precisa ser encarada para gerar cura. E Paulo diz que a maneira como devemos fazer isso é com o espírito de mansidão. Isso é muito bonito. Nós precisamos cuidar desse machucado. Nós precisamos restaurar esse que está machucado, de modo a trazê-lo para a vida em Cristo. Por isso que Paulo faz um alerta no final do versículo 1. Nós precisamos corrigir alguém sempre com a mansidão, mas também com a consciência, e na parte final ele diz, cuide-se porém, cuide-se porém, cada um de não ser tentado. Ou seja, nós precisamos cuidar das pessoas que foram surpreendidas na igreja em pecado, com a consciência de que nós também somos tão vulneráveis àquela queda, se não cuidarmos. Então nós precisamos cuidar também, porque senão nós também somos passíveis de estar naquela condição. E eu queria só destacar aqui no primeiro verso, a gente já meditou nele, mas eu queria destacar para você que a primeira marca de uma igreja saudável e que vive a vida nova chamada por Deus é uma vida em que a gente cuida daqueles que são surpreendidos em pecado. É interessante porque quando a gente vê alguém que foi surpreendido em pecado, a gente pode até orar por eles, isso também é sinal de cuidado. Mas por vezes nós estamos vendo o nosso irmão na condição de pecado, nós percebemos e chegamos à conclusão de que eles estão vivendo a condição de pecado. Falamos para os outros que tem um irmão vivendo na condição de pecado, mas por vezes não ajudamos. Por vezes não ajudamos.
Nós não nos envolvemos ao ponto. Então, na verdade, isso significa que nós ainda não entendemos o que é ser igreja. Nós ainda não entendemos qual é o propósito da igreja. E Paulo está dizendo assim, olha, se você na vivência e na convivência ver algo nesse sentido, não deixe passar. Você como cristão tem a responsabilidade de ir lá e restaurá-lo. E Paulo diz com mansidão, com a consciência de erro, com a consciência de que também você, em alguma situação, pode se ver também na condição. Com humildade. Versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumprem a lei de Cristo. Nós também já meditamos nesse versículo que diz que o amor cristão deve carregar o peso um dos outros. Aí, uma pergunta que fica é, a vida dos seus irmãos aqui na igreja é mais leve por causa de você? O fato de você pertencer a essa igreja tem tornado a vida das pessoas mais leve? Ou a vida dos seus irmãos tem se tornado um pouco mais fácil por causa do seu viver? Você tem ajudado a carregar o fardo de quem? Porque se você ainda chegou a esse lugar, recebe da palavra, mas sai sem se importar com a dor de nenhum outro conhecido ou irmão, é porque você ainda também não está vivendo o que é igreja. Você ainda não está entendendo que igreja é cuidar uns dos outros. Esse irmão disposto a ajudar o outro está passando por dificuldades e ele não permite ser ajudado. Ele ajuda todo mundo, mas ele mesmo não permite ser ajudado. Por qualquer questão que ele venha a considerar, o que a Bíblia está dizendo é que nós somos chamados como igreja a levarmos os fardos um dos outros. Um dos outros. Porque essa percepção também está equivocada. Versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse texto, Paulo está querendo dizer, olha, se você se considera alguma coisa, e ele faz comparação àquilo que ele acabou de dizer, você está se achando tanto que você talvez não queira cuidar dos outros. Você está achando que você se basta, que você se considera superior, e a evidência de que você se considera superior é que você não se importa com a vida dos outros. Você não tem tempo para perceber a dor dos outros. Você não tem tempo para ouvir as pessoas. Por isso que ele diz no versículo 4, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Versículo 4 e 5 são muito importantes para a gente entender o que é vida cristã. O que Paulo está querendo dizer, e eu repito para você, é: cuide das suas lutas, ajude aqueles que precisam, esteja disposto a servir. Mas parece que o versículo 5, Paulo se contrapõe ao versículo 2, porque no versículo 2 a gente deve carregar os fardos uns dos outros, no versículo 5 ele diz, cada um leve a sua própria carga. E eu fui me aprofundar um pouco mais no que significava esse texto, esse versículo. O que Paulo está querendo nos ensinar, e que fez muito sentido para mim, é que existem lutas que são suas, não são minhas. Existem demandas e dificuldades que elas são suas, não são minhas. E que você precisa lidar com elas. Você é o responsável por lidar com elas. Ao mesmo tempo, uma coisa não contrapõe a outra. Tente entender o que eu quero dizer. São demandas suas, são questões suas que você precisa lidar. Mas eu te ajudo a lidar. Eu ajudo a cuidar de você enquanto você cuida das suas questões. Percebe que cada um ajuda o outro, mas tem coisas que são particulares suas. Significa dizer que você vai ter situações na vida em que você é a pessoa que só você pode lidar com aquilo. Porque são questões que pertencem à sua particularidade. E você é quem vai ter que ir lá encarar. Então não é aquele tipo de situação em que as pessoas dizem assim, pastor, conversa com meu filho, né?
Tem vezes que sim, o pastor pode ajudar. Mas tem vezes que as conversas são suas. E como é que eu ajudo você? Eu te encorajo, oro por você e converso com você, mas você vai lá e fala. Você percebe que esses versículos eles são complementares? Um ajuda o outro, mas você também assume as questões que são próprias suas? Eu carrego, ajudo você, torno o seu fardo mais leve, mas tem situações que são suas, que você precisa assumir as suas responsabilidades e lidar com elas. Por isso que Paulo diz, olha, no versículo 2, ajudem uns aos outros, mas também cada um leve a sua própria carga. Cada um leve a sua própria carga. Então quando isso acontece na vida de igreja, em que cada pessoa ajuda um ao outro, mas cada um assume a sua responsabilidade, não torna o fardo pesado. Isso é ser igreja, isso é viver a igreja com mais maturidade. E por que eu voltei também nesse versículo, já que eu já preguei semana passada? Porque esse versículo 6 me pegou um pouquinho. E eu precisei estudar um pouco mais ele, para entender um pouco mais o que ele significa dizer. Deixa eu ler na tela o que está escrito ali. Aquele que está sendo instruído na palavra, deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Eu confesso que eu tinha entendido diferente esse texto. Por isso que eu voltei nele, que eu achava ele um pouco aleatório no texto. Mas Paulo está falando aqui, e os estudiosos chegam à conclusão que Paulo está se referindo à ajuda financeira. Mas quem está ajudando quem? Vamos ler o texto mais uma vez, Gálatas 6,6. Aquele que está sendo instruído na palavra. Quem é que está sendo instruído na palavra? A igreja. E quem instrui a palavra? Aqui no nosso cenário é o pastor. O pastor é quem instrui e os nossos irmãos é quem são instruídos, é quem recebe da palavra. E aí que Paulo está falando sobre cuidado. Primeiro ele diz assim, lá no versículo 1, cuidem daquele que caiu. Cuidem um dos outros, mas cuidem também das suas demandas pessoais. Mas ele está dizendo aqui no versículo 6, cuidem de quem cuida de vocês. Interessante. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Ou seja, a vida em que nós vivemos em comunidade, ela precisa ser aliviada em várias questões. Cuidar daquele que caiu, cuidar uns dos outros. Eu preciso assumir as responsabilidades em ter cuidado pessoal, mas também eu preciso cuidar de quem cuida de mim. E aí ele está falando sobre essa vida do cuidado, de questões financeiras até. Paulo está dizendo que a Bíblia nos ensina que nós precisamos cuidar daqueles que cuidam. E qual é o balizador? De que maneira você deve cuidar daqueles que cuidam de você? Compartilhando todas as coisas boas. Interessante. É um tanto constrangedor para mim ter que falar isso, mas vocês entenderam? Nós precisamos cuidar daqueles que cuidam da gente, compartilhando com eles todas as coisas boas. O parâmetro é esse. Eu preciso entender que a palavra de Deus é tão preciosa, a palavra de Deus é tão poderosa e é algo que eu dou tanta atenção e tanto valor, que eu preciso cuidar bem daqueles que me instruem com sabedoria na palavra. Se eu sou alimentado de maneira zelosa e bem alimentado na palavra, eu preciso cuidar daqueles que me ensinam a palavra. Isso é interessante. Aqueles que cuidam de vocês também precisam participar de todas as coisas boas daqueles que são cuidados. Muito interessante isso. Olha como a vida de igreja se torna mais leve. Olha como a vida de igreja se torna mais participativa. Existe um cuidado constante. Aquele que vos instrui a palavra cuida de você, porque ele instrui a palavra. Mas você também tem a responsabilidade de cuidar daqueles que ensinam a palavra a você. E aí a vida comunitária vai ganhando mais leveza e mais beleza. Porque tanto quem
recebem a instrução, quanto quem instrui são beneficiados. Por isso que eu já falei para você, quando a gente entende e valoriza o bom alimento da palavra de Deus, a gente também vai valorizar aqueles irmãos que Deus tem levantado para alimentar a igreja dele. Por isso eu queria fazer algumas perguntas para você, fechando esse bloco. A marca da vida da igreja envolve cuidado. Cuidar daqueles que estão fracos na fé. E aí uma pergunta para você. Você cuida dos que estão em pecado? O que você tem feito pela vida daqueles irmãos em que você sabe que hoje não estão crescendo no seu relacionamento com Deus? Você tem feito o que por eles? Uma outra característica da vida de igreja é cuidar um dos outros. Você tem aliviado o fardo de quem? Você tem orado por alguém? Ou você ora quando convém? Você assume um compromisso de interceder pela vida de alguém? Uma outra pergunta é: você tem cuidado de quem cuida de você? E aí não diz respeito somente à figura do pastor, que nesse caso sou eu. Mas você tem cuidado dos seus líderes de pequeno grupo? Você tem orado pelos líderes de seu pequeno grupo? Você agradece a Deus a vida desses homens e dessas mulheres que têm levado Deus a sério em cuidar de você? A igreja precisa viver essa realidade de cuidado. E aí talvez uma última pergunta para você que não esteja vivendo igreja. Você gostaria de fazer parte de uma igreja assim? A igreja, quando vive em obediência ao que foi chamado, ela é irresistível. Versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A vida eterna. O que significa o versículo 7? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Significa dizer que não desafie Deus. Não queira questionar a sabedoria estabelecida por Deus. Porque existem leis que não podem ser desafiadas. Existem leis que elas estão para além do nosso desejo, do nosso interesse. E aí Paulo faz uso de uma linguagem da agricultura que aplica à vida espiritual. E ele volta àquilo que ele já falou no capítulo 5, da carne e do espírito. Por isso que ele diz no versículo 7, olha, não zombem de Deus, ou seja, não afrontem a sabedoria de Deus. Não queiram duvidar do que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu? Que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E é um dito popular, e é uma verdade popular. Mas Paulo faz uso disso, aplicando um pouco mais, trazendo para a carne e para o espírito. O que ele está querendo dizer? Que nessa dualidade do nosso viver, existe aquilo que nós vivemos para a carne. O que é viver para a carne? Significa dizer que eu estou fazendo aquilo que é o meu desejo natural. Mas existe aquilo que Paulo chama do viver para o espírito, que é dizer que agora eu vou alimentar o meu espírito, para que eu possa, para que o Espírito produza em mim um novo viver. E Paulo usa essa verdade espiritual para dizer que não dá para alimentar uma coisa esperando crescer outra. Que não dá para eu alimentar e exercitar a minha carne, esperando que o resultado seja o fruto do Espírito. Não dá. Ou você alimenta a sua versão natural, carnal, ou você alimenta a sua versão espiritual, que é a nossa identidade em Cristo. Não dá para eu alimentar a minha carne esperando que em mim Cristo seja formado. Não dá para eu alimentar a carne esperando que os atributos do Espírito sejam formados em mim. Não tem como. Porque eu estou alimentando, porque eu vou colher somente aquilo que eu
alimentar. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu acho incrível porque que Paulo diz: não se cansem de fazer o bem, ou nessa tradução da tela, não nos cansemos de fazer o bem, exatamente como está aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. Por que que nós não devemos cansar de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa. Cansa. De novo tem que conversar? De novo. Mais uma vez? Mais uma vez. O que Paulo está querendo dizer é, nessa dualidade do viver para a carne e para o espírito, tem horas que você tende a cansar. Mas ele está dizendo, persevere. Pois no tempo próprio você colherá se você não desanimar. Persevere. Prossiga. O que Paulo está querendo dizer é, não desista. Continue fazendo o bem. Continue falando, mandando mensagem, ligando, chegando cedo, dando carona. Continue. Mas o outro, mais o outro, mais o outro. O que Paulo está querendo dizer assim, se você for fazer ponderações e for fazer raciocínios lógicos, você vai parar de fazer o bem. Se você ficar racionalizando e dizer assim, mas de novo, mas eu já falei, semana eu conversei esse mesmo assunto, e eu ajudei e fui traído. O que Paulo... Eu não sei se esse microfone é carnal, ele quis me interromper. Eu acho. Olha, separa esse, Eric, separa ele. Tô brincando. Mas o que Paulo está querendo dizer é que a vida de igreja, ela insiste, ela vai exigir de nós permanecermos, e não é algo natural da gente, não é algo do nosso ímpeto carnal, porque se formos guiados pela nossa carnalidade, nós vamos desistir, nós vamos parar, a vida de igreja se torna insuportável, porque eu já ajudei uma vez, já ajudei duas vezes, e agora olha como é que eu estou, sem ajuda, não se importam comigo, não me reconheceram. O que Paulo está querendo dizer é, olha, por favor, não se cansem de fazer o bem, porque você está plantando na eternidade, você está cuidando de alguém, você está refletindo Cristo, e no tempo apropriado, isso vai florescer, isso vai acontecer, não desista. O quanto essa palavra é valiosa para o meu coração, e espero que para o seu. O quanto isso é necessário. Porque se você parar de viver pelo Espírito e olhar para a vida de igreja com a perspectiva da carne, você já vai parar, você já tenha parado já. Na verdade, você talvez seja alguém que está tentando reconstruir a sua vida com Deus a partir do relacionamento da igreja. Porque você foi ferido pela igreja. Mas Paulo não nos escondeu, lá no versículo 1, que tem gente que peca. Nós pecamos, somos propensos a pecar. Por isso que Paulo vem estabelecendo algo que a gente talvez não dê tanto valor, mas ele está dizendo, olha, cuide desse que caiu, cuide um dos outros, mas também você assuma a sua responsabilidade, mas também tenha cuidado com aqueles que cuidam de você. E ele está dizendo assim, persista, continue a caminhada, vale a pena, no tempo apropriado vai vir a acontecer, vai florescer. Nem sempre a colheita vem rápido, porque a colheita precisa respeitar o tempo. Num tempo maior, ou no tempo melhor, você vai colher. Até porque, na vida de igreja, você não faz pela pessoa, você faz para Deus. Se você tirar os olhos do relacionamento com Deus e começar a olhar para as pessoas, a sua tendência vai ser parar. Mas se você continuar olhando para Cristo, servindo as pessoas, você vai progredir. Porque o alvo do seu interesse em agradar não são as pessoas, mas o Deus da colheita, o Deus da seara.
aquele que nos chamou, que nos deu o privilégio de levarmos a semente do Evangelho para outros corações. Então, o alvo do nosso interesse em agradar não são as pessoas. Por isso que Paulo diz, já disse outras vezes, não vive em comparação. No final do capítulo 5, não se compare com ninguém, nem se ache superior, nem se ache inferior. A sua identidade está em Cristo, está firmada em Cristo, e Ele quem diz quem você é. Não faça para mostrar algo para alguém, nem queira viver na condição de, coitado, eu não tenho nada. Em Cristo nós não somos mais ou não somos inferiores. Nós temos a suficiência de Cristo em nós. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos. Você tem tido a oportunidade de fazer o bem a alguém? Você tem aproveitado essas oportunidades? Mas por vezes a gente não entende o que significa fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Talvez a nossa mente pecadora queira achar, peraí, você é crente? Deixa eu ver se eu posso fazer o bem para você. Deixa eu ver, você é crente? Não, não sou, então eu não vou fazer bem porque eu tenho que fazer especialmente para a família da fé. Não, mas você é, então eu vou fazer o bem para você. Será que é isso? Não, eu estou zoando, né? Forcei um pouco a barra. Não é isso não. O que Paulo está querendo dizer é, olha, por vezes nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar o mundo que está além da gente. O que Paulo está querendo dizer é assim, faça diferença naqueles que estão ao seu redor. Porque, por vezes, fala real, fazer uma viagem missionária para o interior do nosso estado, que tem muitas necessidades, é mais encorajador do que falar de Jesus aqui na esquina. É ou não é? Por vezes, ir para as crianças que estão numa comunidade do nosso Amazonas, eu não estou dizendo que isso seja ruim, tá? Mas tenta entender o que Paulo está querendo nos ensinar no versículo 10. E fazer um trabalho voluntário com uma comunidade distante aqui no nosso Amazonas e cuidar das crianças é mais animador do que cuidar o Kids aqui. Então Paulo está querendo dizer assim, olha, com o mesmo amor que você vai para cuidar nessas oportunidades em que você tiver, vai e faça. Mas não abra mão de cuidar daqui, de cuidar dos seus, de se voluntariar para ajudar aqui. E aí essa palavrinha é poderosa. O que eu posso ajudar? Porque tem necessidades aqui, especialmente as da família da fé. Mas para encerrar, o que significa semear no Espírito? Muitos significados, mas eu queria que você guardasse um. Semear no Espírito implica viver com a perspectiva da eternidade. É muito comum a nossa mente tirar os olhos da eternidade e focar no aqui e agora, e achando que o que importa é somente o aqui e o agora. Mas nós somos chamados a plantar no Espírito, e por vezes no tempo apropriado, e por vezes o tempo apropriado pode ser a eternidade. Na vida de quem você tem plantado a semente do Evangelho? E esse alguém colherá a eternidade, vida eterna com Cristo. Você tem plantado a eternidade no coração dos seus amigos? Ou você está se importando com o seu amigo somente para o aqui e agora? E eu não estou querendo dizer que você deve desprezar o aqui e agora. Mas o Evangelho é poderoso o suficiente para plantar no nosso coração não só para o aqui e agora, para experimentarmos sim agora, mas também com os olhos na eternidade. Quem vive com os olhos na eternidade sabe que a dor não é para sempre. Quem vive com os olhos na eternidade sabe que as perdas não são definitivas. Quem vive com os olhos na eternidade sabe que as recompensas de Deus ultrapassam essa vida. Porque a vida não consiste em viver somente nesse plano, ela existe muito além. E na verdade, o que existe além é o que é vida de verdade. Isso aqui é neblina. Eu queria encerrar com o Salmo 90, versículo 12, um salmo muito conhecido.
Salmo 90, versículo 12, um salmo muito conhecido. Eu posso falar as primeiras palavras, eu sei que você vai continuar. Você pode ler comigo? Ensina-nos para que o nosso coração, a gente vai repetir para ficar ainda mais forte. Ensina-nos Interessante, o salmista está dizendo que quando a gente aprender a contar os nossos dias, o resultado disso será um coração sábio. O que é um coração sábio? É um coração que tem consciência da brevidade da vida. Quando a gente vive com a perspectiva da eternidade, sabendo que esse tempo que vivemos é breve, muita coisa vai mudar nas nossas decisões. Quantas pessoas foram invadidas e a morte repentinamente as tirou de perto de nós? Isso causa uma reflexão muito grande no coração de alguém que foi acometido de uma realidade assim. Porque a gente passa a ser lembrado de que a vida é breve. E se nós soubéssemos que aquele seria o último abraço, certamente nós teríamos abraçado diferente. O que o salmista está querendo dizer é: viva com a consciência de que a vida é muito breve. Portanto, se você tem que agradecer alguém, agradeça. Se você tem que dizer palavras de gratidão a alguém, abrace forte. Porque a vida é breve. Por isso que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É sábio viver com a consciência de que aqui é rápido, mas que a eternidade virá. Você tem algo a agradecer a alguém, agradeça, porque isso você está plantando na eternidade. Você está semeando na eternidade. Sabe o que é mais importante para a vida da sua casa e da sua família? Eu sei, os vestibulares estão acontecendo, acabaram alguns, ainda tem outros pela frente. Mas os seus filhos, a sua filha, tem certeza da vida eterna? Você já parou para pensar que a vida é tão breve e que a gente precisa viver com a consciência de sabedoria, e que se a gente soubesse quanto é breve, nós tomaríamos decisões diferentes? Nós perdoaríamos aqueles que a gente tem dificuldade de perdoar, certamente, porque a vida ganha outro significado. Isso é semear no Espírito. É não ficar preso a achar que a vida é somente o aqui e agora. Se a gente vive com a consciência da eternidade, a gente vai amar mais, a gente vai servir melhor, a gente vai escolher com mais sabedoria, viver com a expectativa da eternidade, com a perspectiva da eternidade. É viver com os pés aqui, mas sabendo que o nosso coração está em Cristo, na eternidade com o Senhor Jesus. É caminhar com um propósito, sabendo que tudo que fazemos aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está cansado do quê? Tem alguma atividade na igreja que te cansou? Tem sido exaustiva para você? Agora olhe essa atividade com a perspectiva da eternidade. Que você está cooperando para a vida de alguém, para que essa pessoa cresça no relacionamento com Cristo. Percebe como uma coisa muda completamente? Cuidar bem. Cuidar cansa. Paulo mesmo diz: não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem cansa. Mas continue orando pelas pessoas, continue se importando com as pessoas. Não reclame desses desafios que o Senhor tem colocado para você, porque eles implicam crescimento. E tudo isso aponta para um Deus chamado Cristo, que se esvaziou para nos servir e morrer na cruz. Ele sabe o que é ter que se esvaziar. Ele sabe o que é ter que abrir mão para que pudesse restaurar. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Talvez você esteja muito preocupado com o amanhã, com o hoje. Talvez você tenha perdido de vista a eternidade. Você está cansado de fazer o bem. Você está cansado de permanecer e de persistir. Eu queria convidar você
a convidar Cristo a entrar na sua vida. E que o seu novo viver seja vivido com a perspectiva da eternidade. Nós cumprimos uma agenda supercarregada de atividades, mas nós estamos plantando na eternidade o quê? Ou somente estamos plantando na carne? Você tem dado atenção aos que são próximos a você? Ou você é muito carinhoso e muito cordial com os de fora, mas mais grosso com os de dentro? Paulo está dizendo, olha, seja amoroso especialmente com os seus. É interessante como as coisas mudam, as perspectivas mudam. Se você veio a esse lugar e você ainda não tem certeza da sua eternidade em Jesus, eu queria orar por você especialmente. Você está tão preocupado com alguma coisa daqui, mas e a eternidade em Cristo? Você também tem se importado com isso? Se você hoje deseja entregar a sua vida ao Jesus e ter certeza da sua eternidade com Ele, certeza de que você será recolhido pelo próprio Deus, você fará parte de uma família na fé que se chama igreja e vai viver essa nova vida. Eu queria orar por você. Uma sugestão de oração seria essa: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido a vida somente com a perspectiva do aqui e da agora. Isso tem causado perturbação, preocupação, angústia, inquietações. Eu reconheço que a vida de verdade é a vida que é vivida para além disso, para a eternidade. E eu quero viver a eternidade contigo, Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor me ensine a viver a vida da maneira como o Senhor tem me convidado a viver. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha maneira prepotente de achar que eu sei o que é melhor para mim. E me ensina a viver para o Senhor. Que eu possa me firmar numa comunidade, numa igreja, e viver essa realidade que eu tenho ouvido nessa noite, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa, Deus, a cada irmão que veio a esse lugar, Deus. Que a Tua palavra seja plantada e que ela semeie no tempo apropriado. E que o resultado dela continue a gerar vida, continue a gerar esperança, continue a gerar alegria. E que outras pessoas possam ser conhecedoras do Deus em quem temos crido. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, mas eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor e lembrar da bondade de Deus todos os dias na nossa vida. Sei que se você parar para pensar, você consegue relembrar quantos momentos o Senhor foi bom com você, mesmo você não merecendo. Então vamos cantar esse louvor com todo o coração. Te amo, Deus, pois Tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em Tuas mãos, do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo o tempo és fiel, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo o
sua voz. Tu me guias pelo fogo, na escuridão. Tua presença é real. Te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Vamos juntos. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Você pode declarar: em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Uma ótima semana a todos. Até o próximo domingo.